Uma boa noite, eu me chamo Fátima, sou assistente social de formação, trabalho na Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade então localizada no Rio Grande do Sul, e ela é uma universidade multicamp. Eu trabalho então no campus Dom Pedrito, e nesse campus nós temos então a graduação em Enologia, em Tecnologia em Agronegócio, Zootecnia, licenciatura em Ciências da Natureza e também, por último, o curso de licenciatura em Educação do Campo, que ele teve início no ano de 2014 no campus. Então eu trago um pouco hoje para a jornada, para reflexão, os desafios da educação do campo, então, diante do agravamento das políticas agrárias neoliberais. Atualmente, então, eu faço doutorado no programa de doutorado em Educação na Universidade Federal de Pelotas. Eu concluí o meu mestrado, então, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do campus Pelotas. E a minha pesquisa, então, do mestrado, ela foi desenvolvida junto aos docentes do curso de licenciatura em Educação do Campo, na universidade, então, onde eu trabalho, que é na Unipampa. A minha pesquisa de doutorado em andamento, ela será desenvolvida, então, junto aos discentes do curso de licenciatura em Educação do Campo. Tá? Então, a minha trajetória de pesquisa, ela tem como referencial teórico, metodológico, o materialismo histórico dialético, o qual tem como pressuposto a produção, então, de um conhecimento crítico que se ocupa, então, de modificar, de transformar a realidade. Essa mudança, então, ela pode ocorrer tanto no plano do conhecimento, como no plano histórico-social, mas sempre visando, então, uma ação para o transformar. Nesse sentido, então, eu também me utilizo da teoria então, de Antônio Gramsci, no qual ele vai dizer que a educação ela faz parte de uma estrutura ideológica. Por quê? Porque ela veicula ideologia. Ela é o lugar de organização cultural do conhecimento, de sistematização e também de expansão e criação intelectual. Trago aqui a concepção da educação, então, essencialmente tendo um caráter político. Portanto, ela é concebida como instrumento de luta. Eu compreendo, então, a educação, que ela é um instrumento de luta, e ela ocupa, então, um papel muito estratégico no processo de resistência e busca, então, da construção de uma sociedade menos desigual, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, diferente dessa sociedade na qual nós vivemos, onde há o agravamento das expressões da questão social, onde há o agravamento da pobreza, do desemprego, da miserabilidade da população. Tá? Então, tendo por base esse caráter político da educação, esse caráter de resistência e de possibilidade de transformação, tá? A educação ultimamente no Brasil, por exemplo, o que nós vivemos atualmente assim, nesse governo, são frequentes ataques, e principalmente os ataques à educação pública, um ataque sem precedentes, de desmonte das universidades, da própria política de educação em si, muitas leis transformando. Temos, por exemplo, uma mudança aí para a retirada da sociologia, da filosofia, enfim, das disciplinas, então, que se propõem a fazer com que a população, com que os estudantes pensem por si, uma educação crítica. Então, se referindo especificamente à educação do campo, Leite vai afirmar que ela sempre foi relegada a planos inferiores e teve como retaguarda ideológica, então, dentro do contexto brasileiro, o elitismo dos jesuítas, e também de uma oligarquia agrária, onde se formou o nosso território brasileiro. Então, a educação do campo ela sempre foi relegada a uma questão muito inferiorizada, e a população, então, do campo,
conhecida popularmente na expressão que gente da roça não carece de estudos. Outro dado importante que a Caldart e a Molina, que são autoras que trabalham a educação do campo, né, no contexto brasileiro, elas então vão nos informar que as pesquisas educacionais e sociais apontam então que somente 2% delas se ocupam então das questões da educação do campo e não chega a 1% as que abordam então a educação escolar no meio rural. O que se percebe é bem isso, né? Esse abandono, né, dos governos em relação à educação do campo. E mais que isso também, as autoras vão trazer que que as pesquisas sociais, enfim, as pesquisas em educação, elas não se ocupam, a maioria não se ocupa de estudar então a questão rural, a questão, né, da educação do campo no Brasil. A Caldart, então, que é uma das autoras que eu leio bastante, na qual ela traz, né, um estudo bem diverso, assim, um estudo muito sério sobre a questão da educação do campo do Brasil. Ela vai dizer que para trabalhar com a educação do campo, as pessoas, os pesquisadores, então, eles precisam entender sobre os dois confrontos que ao mesmo tempo então expressam e ajudam a produzir a contradição fundamental entre o capital e o trabalho. Então é um confronto antagônico, que ela vai dizer, entre o agronegócio e a agricultura camponesa e entre as políticas neoliberais empresariais de educação e exigências formativas dos trabalhadores e o direito de todo o povo a uma pauta de educação ampla, integral e permanente das populações do campo. Tá? Então, as autoras, elas vão abordar, principalmente a Caldart e a Molina, elas vão nos dizer que esse confronto entre os camponeses e agronegócio, entre a cultura camponesa, né, e a cultura da agricultura capitalista, é um fenômeno, então, real, concreto, que precisa ser estudado, né, em suas conexões e em suas determinações fundamentais, ou seja, para a gente trabalhar com a educação do campo, a gente precisa ter bem definido que existe esse confronto, que esse confronto é histórico, né, que essas questões, então, entre os interesses, né, da agricultura camponesa e da agricultura industrial capitalista, eles são antagônicos, né, porque cada um tem seus interesses, enfim, né, a agricultura camponesa, então, visando mais uma questão mais humanitária, de uma agricultura voltada então para a qualidade de vida das pessoas, né, preservando o meio ambiente. E aí nós temos a agricultura então industrial capitalista, né, que vem para gerar lucro, para explorar o meio ambiente mesmo e enriquecer cada vez mais então a classe, né, que detém o poder, tá? Mas o que então, dentro da minha pesquisa e dentre o que nós vamos ressaltar, então, da importância da educação do campo? Que mesmo diante, então, de um cenário tão perverso, de um cenário onde a educação do campo, ela né, historicamente, vem sendo excluída, né, não vem sendo priorizada dentro dos governos, mesmo assim, a população do campo, né, os agricultores familiares, enfim, eles resistem, e mesmo diante de todo esse contexto contraditório que os empurra para a marginalidade, os empurra então para que não consigam, né, permanecer no campo, enfim, eles resistem e eles lutam. E essa resistência, né, essa luta por permanecer no campo, por essas políticas de educação do campo e essa pauta então de reivindicação, de toda uma reivindicação, tanto, né, para que os governos então desenvolvam políticas públicas para essa população, os mobiliza e os mantém fortes, ou seja, então eles conseguem, mesmo diante de um cenário perverso, eles conseguem resistir, né, e se opor então a essas desigualdades e a esse abandono mesmo
né, e falta de incentivo. Então, por isso, também o interesse, né, em pesquisar a educação do campo e entender como que eles se organizam, de que forma que eles vêm lutando e entender de que forma que essas populações têm conseguido, né, então, a garantia de direitos, como, por exemplo, a própria instituição, né, a própria organização, né, das licenciaturas em educação do campo é uma conquista, então, para essas populações, porque até então nem se pensava em educação superior para as pessoas, então, que moram, né, no campo, para as pessoas que vivem nessas comunidades. A educação do campo, então, como eu já havia falado, né, ela se constitui, então, a partir dessa contradição, né, das classes, e a educação do campo, então, né, ela vem como resultado dessa busca, ela vem como sendo resultado dessa resistência desses povos e da luta, né, da luta constante, diária, da reivindicação, da organização coletiva dessas pessoas que lutam, que resistem, né, que se organizam, que se mobilizam e não se deixam sucumbir, então, a essa exploração capitalista, tá? Então, a licenciatura, especificamente em educação do campo, tá? Para a Mônica Molina, ela vai dizer que ela é resultado das lutas e demandas, então, dos movimentos sociais ao Estado. É uma conquista, né, desses movimentos, dessas organizações coletivas, tá? E ela é uma modalidade de graduação nas universidades públicas brasileiras que visa, então, atender, né, os sujeitos camponeses, tá? Quer sejam eles, então, professores que atuam no meio, né, rural, que atuam com a educação do campo, ou jovens camponeses que têm interesse, né, em um dia, então, se tornarem educadores, tá? E elas objetivam, então, preparar os educadores para além da docência. Isso é extremamente importante, assim, esse objetivo da educação do campo, né, dessa formação para além, então, da docência. Porque a preocupação da licenciatura em educação do campo não é só essa formação para atuação no mercado de trabalho. Então, ela é uma formação voltada para desenvolvimento, né, de uma educação crítica nesses graduandos. Ela visa uma formação integral, uma formação mais ampla, que faz com que esses alunos consigam, né, ter um maior conhecimento e atuar criticamente, né, em todos os espaços onde eles circulam. Né? Não quer dizer que somente seja na sala de aula, mas em todos os espaços coletivos que eles ocupam. Então, a licenciatura em educação do campo, ela se ocupa de fazer com que esses alunos tenham essa formação integral, essa formação política, essa formação crítica, social, né, que é para além de uma formação técnica, somente para a formação, somente para a inserção, né, dessas pessoas no mercado de trabalho. Bom, nesse sentido, então, a escolha, né, a minha escolha por estudar a educação do campo, por me dedicar à pesquisa com a licenciatura, tanto com os docentes, como eu fiz no meu mestrado, como agora que eu vou fazer no doutorado, ela se justifica justamente por se ocupar, né, dessa transformação da realidade, né, de ser uma educação crítica, de ser uma educação pautada em princípios éticos, políticos, que visem, então, a formação integral, que visem, então, essa formação, para além de uma formação somente acadêmica, é uma formação que visa com que visa ou tem por objetivo que esses alunos, então, consigam atuar dentro desses espaços, promovendo, então, transformação social, buscando a construção, então, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, que vai totalmente, ele vai dizer, né, vai comentar na sua teoria, que é por meio, então, né, desses projetos, dessas brechas que a gente encontra, que se tem a possibilidade
né, de atuar e de construir uma nova visão de mundo, então, que seja condizente, né, com os interesses das classes populares, enfim, que vise a construção de um outro movimento de sociedade, né, de um outro movimento que não seja esse, né, excludente, que dizime a população, né, e que garanta direito a poucos. Então a gente vem nessa perspectiva de trabalhar com uma educação mais integral, mais humana e que promova então uma sociedade mais justa, mais igualitária. E acredito que seja isso. Obrigada.